E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez trazendo um vídeo, né? Dessa vez, como o título já sugere, eu vou fazer um vídeo sobre equações de primeiro grau, né? De uma forma concisa, bem simples, os principais tópicos desse assunto. Se liga aí para mais um vídeo. Então, pessoal, equação de função de primeiro grau, né? Acho que muitos de vocês que já acompanham o meu canal viu que algumas resoluções de provas como do Enem, do Ensej, cai bastante equações de primeiro grau. Eu decidi trazer aqui um vídeo, né, falando sobre os conceitos teóricos principais, né, os mais básicos assim, para a gente poder estar trabalhando com equação de primeiro grau. Tudo bem? O que é uma função? Função, na verdade, em matemática, se x e y são variáveis, e variáveis são letras que assumem qualquer valor numérico. Então, x e y ele pode ser o valor 1, 2, 3. São valores, letras que a gente coloca numa expressão que pode representar um valor numérico. Tais que cada valor atribuído a x existe um correspondente um único valor para y. Dizemos que y é uma função de x. Então, gente, pessoal, o que tudo isso significa? Imagina que um pãozinho, chapa, custa o valor de R$ 1,50. Dois pãozinhos, R$ 3, certo? Então, significa assim que o 1 ele só pode ter correspondência a 1,50 e que o 2 só pode ter correspondência a 3. Então dizemos que o valor de x ele é função de y. E nós chamamos esse grupo de x, né, os valores que a gente atribui a x, de domínio. Domínio da função são todos os valores que x pode assumir. No caso, ele pode assumir todos os valores reais, né? O conjunto de todos os números reais. E a imagem, né? O conjunto do y, a gente chama ele de imagem. É o valor que representa no gráfico o valor x, a correspondência no valor y. E esse valor também ele tem um certo conjunto, né? Que seria o dos conjuntos dos números reais. Nesse caso específico, por exemplo. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y diferente. Para cada valor de x, eu tenho um valor diferente. Isso a gente chama de função. Então, eu tenho um grupo que ele vai só ter uma única correspondência. Se eu tivesse, por exemplo, 1 e ele correspondesse a 1,5 e a 3, por exemplo, já não seria uma função, né? Uma função ele só tem uma única correspondência. Funções definidas por fórmulas. Para expressar essa fórmula, a relação entre x e y, usamos fórmulas ou regras ou lei de formação. No caso específico que a gente está estudando, são as funções de primeiro grau ou função afim, né? Ela tem esses dois nomes, ou função de primeiro grau, ou polinômio de primeiro grau, ou função afim. São nomes para a mesma coisa, basicamente, né? Tem a seguinte lei de formação: f de x ou y, né? Y e f de x são iguais, é igual a ax mais b. O ax, o que determina um grau de uma função, basicamente é o seu expoente. Quando não tenho nada, no caso dessa equação, eu não tenho nenhum expoente no valor de x. Então ele é como se fosse um 1 espremido. Por isso que seria de primeiro grau. Nos próximos vídeos, a gente vai estudar equação de segundo grau, onde que o x tem 2 expoentes. Então, é x ao quadrado, que a gente chama de função quadrática. Mas eu estou só explicando que o polinômio, o grau do polinômio, depende do valor do grau do x. Então, se for x elevado a 1 ou não tiver nenhum x, como está expresso aqui, é função de primeiro grau. Se tiver 2, equação ao quadrado, 3, equação cúbica e assim por diante. E aí a gente tem alguns números, né? Que A e B, esses valores aqui, A e B, são chamados números reais dados. Veja os seguintes exemplos. Então, nesse exemplo aqui, ó, f de x, 5x menos 3. Quem é A? A é o valor 5. E o B? O B é igual a menos 3. E esse caso aqui, o A vale menos 2. E o B? Menos 7. Aqui, o A vale 1/3. E aqui, o B vale 2/3. Então, aqui a gente já consegue definir e achar quem é A e quem é B. O que é o grau de primeiro grau, do grau do polinômio, né?
Então são já algumas definições que a gente já tem que ter em mente na hora que for resolver algum exercício de equação de primeiro grau, né? E o gráfico, né? Toda função a gente pode exprimir ela com um gráfico para cada comportamento de equação, né? O gráfico da função polinomial de primeiro grau, y igual a x mais b, com a diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos x e y. O que significa quando eu falo que o a tem que ser diferente de zero? Aqui na definição, ontem fala. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se não for diferente de zero, a gente vai ter o seguinte caso, né? Pegando, por exemplo, o valor de y é igual a x mais b. Quando esse cara for igual a zero, o valor de y vai ser igual a b. Só que vai ser igual a b em uma função retilínea. A gente chama isso de função constante. Por que é uma função constante? Que independente do valor de x, y sempre vai ser igual, olha. Sempre vai ser a mesma imagem, tudo bem? E assim, para desconstruir o gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar x igual a zero e y igual a zero. E montar uma tabela igual a essa. Então, para essa equação aqui, y igual a 3x menos 1, nós temos que para x igual a zero, temos, quando eu zero o termo a, eu vou encontrar o termo b, que é igual a menos 1. Então, esse cara, 3 vezes 0 é o próprio zero, menos 1 é o próprio menos 1. Então, y é igual a menos 1. Então, quando x for igual a zero, y é igual a menos 1. Quando y for igual a zero, quando y for igual a zero, eu vou ter 0 é igual a 3x menos 1. Aí eu vou isolar. Esse menos que está aqui, eu vou passar para lá. Eu vou passar... esse menos que está para lá. Aqui é mais, tá, pessoal? Eu acabei colocando, mas ele é mais. O y, ele é 0 igual a 3x mais 1. O 0 igual a 3x menos 1. O menos eu vou passar para lá, somando, né? Aqui é um mais. Aqui eu coloquei menos, mas aqui é mais. Porque ele está menos, ele passa para o outro lado. Toda vez que a gente for passar para o outro lado da igualdade, a gente vai inverter a operação que ele estiver fazendo. Então, se ele estiver somando, ele vai passar subtraindo. Se ele estiver multiplicando, ele vai passar dividindo, que é o caso do 3, olha lá. 3 está multiplicando o x, né? Ele tem como se tivesse uma multiplicaçãozinha aqui. Ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 1/3. E aí, a gente monta a nossa funçãozinha, né? Então, quando o x for igual a zero, ó, x está aqui, igual a zero, y vai ser igual a menos 1. Quando y for igual a zero, que é esse ponto aqui, x vai ser igual a menos terço. Mais 1/3, né? Aqui é mais 1/3. Então, a função ela vai ter esse aspecto aqui. Como é uma reta de primeiro grau, ela é uma reta mesmo, né? Ela é uma equação de primeiro grau e ela é oblíqua, ou seja, ela corta em um grau de inclinação do eixo y e x. Os coeficientes da função, né? O coeficiente de uma função afim, são os valores de a chamados de coeficiente angular da reta e se refere à inclinação da reta em relação ao eixo x. Lembra da inclinação? Então existe um ângulo aqui de inclinação que essa reta vai ser inclinada em relação ao eixo x, né? E essa inclinação, esse coeficiente, é justamente o valor de a que vai exprimir essa coeficiente, né? E o termo b é chamado de termo constante ou coeficiente linear da reta. Para x igual a zero, temos que y é igual a vezes zero mais b, né? Que é o exemplo que a gente viu anteriormente. Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo x, olha lá. Então, o valor de x, o valor de b, é justamente quando ele corta o eixo y aqui, ó, tá vendo? Então, esse é o valor de b. O valor de x é quando y for igual a zero, é quando ele corta o eixo x, né? Então, a gente tem as duas coordenadas para formar o eixo. O que define o crescimento e o decrescimento de uma função? Então, o que significa isso aqui? A função afim, ou função de primeiro grau, é crescente quando o a for maior que zero. E ela é decrescente quando o a for menor do que zero. O que significa isso? Uma função crescente, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Ela vai ter uma inclinação ascendente. Então, cada vez que eu for aumentando o valor de x, y também vai aumentando. Quando eu tiver uma função decrescente, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Para cada valor de x, quando ele for aumentando, eu vou diminuindo o meu valor
de y para valores negativos, né? Seguindo essa ideia aqui, a gente pode já definir quem é x, e que é uma função que é crescente e uma função que é decrescente. Por exemplo, y é igual a 3x menos 2. Isso é uma função crescente ou uma função decrescente? É uma função crescente. Por quê? Porque o valor de a é igual a 3. E y é igual a menos x mais 3. Ela é crescente ou decrescente? Decrescente, né? Porque o valor de a é igual a menos 1. E a função y igual a 9x ela é crescente porque o 9 é positivo. Não necessariamente toda a função ela precisa ter um valor de b exprimido aqui, né? Quando eu não tenho uma função, ela não tem uma expressão, um valor de b cortando, geralmente, nesses casos aqui, por exemplo, que eu não tenho o valor de b, é porque ela justamente corta o valor de x e y na ponto 0, 0. Então, o valor de b vai ser igual a zero. Zero, ou raiz de uma função de primeiro grau, é o número x tal que y é igual a zero. Ou seja, é o valor em que a função vai cortar o eixo x. Então, se eu tiver uma função, por exemplo, desse tipo aqui. Qual que é a raiz, né? Vamos supor que... Eu não sempre pensar em números numéricos, né? Mas o valor que zera essa função é justamente quando essa função ela passar pelo eixo x, por exemplo, vamos supor que seja no ponto 3. Então, o zero da raiz vai ser igual a x igual a 3. E aí a gente tem uma formulinha que a gente pode calcular, né? Quando f de x, né, o zero da raiz, é quando x for igual a menos b sobre a. Então, se a gente sabe localizar quem for b e quem for a gente descobre quem é o valor da raiz, tá? Então, toda vez que a função é uma solução da equação de primeiro grau, quando x for igual a menos b sobre a. Então, dessa forma, a gente consegue achar as raízes dessa função. Agora, para a gente poder sair um pouco do mundo abstrato e poder resolver algumas equações, primeira coisa a gente vai fazer exercícios, né? Então, a gente vai fazer uma série de alguns exercícios para fixar bem os conteúdos, né? E encontrar todas as variáveis que a gente acabou de discutir. Primeiro ponto, né? Ele fala para dar uma equação para nós e a gente precisa não só achar os termos dela, né? Mas precisa esboçar o gráfico dessa função. Então, primeira coisa, né? O valor de a, quem é? O valor de a é igual a 2. E o valor de b? Menos 4, né? Ó, tem o valor de a e o valor de b. Quem é a raiz da minha equação? Vai ser menos b sobre a, né? Como a gente já viu na formulinha. Quem é o valor de b? Menos 4. Então, como eu já tenho um menos da equação, eu preciso colocar entre parênteses para poder não misturar. Então, menos com menos. Sobre a, que é 2. Menos com menos, mais. Então, é 2, 4 sobre 2. 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é o próprio 2. Então, eu sei que quando y for igual a zero, a nossa equação vai cortar pelo ponto 2. E quando x for igual a zero, eu sei que y vai cortar igual a 2. E quando x for igual a zero, então a gente vai substituir aqui na equação. X é igual a 2 vezes 0 menos 4. Então, quando x for igual a zero, a gente vai ter o termo do coeficiente igual a zero e y vai ser igual a menos 4. Então, y ele vai ser aqui, né? Pensando que aqui, ó, só para quem não sabe, né? Esse é o valor do eixo x, e esse é o valor do eixo x e esse é o valor do eixo y, né? Para cá é tudo negativo, né? Então, esses valores aqui são todos negativos. Esses aqui são todos positivos. Para cá tudo negativo e aqui tudo positivo. Supor que menos 4 seja mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho aqui menos 4. E aí, eu só preciso traçar uma reta que liga esses dois pontos, ó. Eu tenho aqui uma retinha e vai seguindo nessa inclinação aqui, ó. Então, essa é a função y é igual a 2x menos 4, tudo bem? Outra funçãozinha para a gente poder descobrir, né? Quem é o valor de a? Menos 2. Quem é o valor de b? 1. A raiz da equação, menos b, que é o menos 1, sobre a, que é menos 2. E isso aqui vai ser igual a meio. Menos com menos, né? Menos dividido por menos é mais. Então, o meio
vai ser a nossa raiz. Então, a nossa raiz aqui vai ser igual a 1/2. E o valor de y, né? Quando o y vai cortar o eixo y. Então, o y vai ser quando o x for igual a 0. Então, vou ter menos 2 vezes 0 mais 1. Esse termo aqui vai zerar e y vai ser igual a 1. Então, eu vou ter que aqui vai ser o eixo o ponto 1. Olha só. No exemplo anterior, a nossa função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o A é positivo. Aqui ela é decrescente, então ela vai ter uma curvatura inclinada para baixo. Olha lá. A nossa equação ela vai ter esse aspecto aqui. Por quê? Porque o valor de A é negativo. E essa função? Já de cara a gente já consegue descrever que ela é uma equação positiva, tudo bem? Ela vai ser uma equação crescente. Então, o valor de A vai ser igual a 4. E o valor de B? O valor de B vai ser igual a 0. E quem que é a raiz da minha equação? Se é menos B sobre A, B vai ser igual a 0. Então, menos 0 sobre menos 0 dividido por 4, que A é igual a 4, é igual a 0. Então, o nosso ponto vai passar exatamente aqui, ó. Então, a nossa raiz é esse ponto aqui, onde que x e y vai ser igual a 0. Porque, ó, quando x for igual a 0, onde que ela vai cruzar exatamente o ponto x0. Toda vez em que eu não tiver o termo independente, né, que é o valor de b, o termo de b for igual a 0, ela sempre vai cortar o eixo xy no ponto 0, 0. E agora, eu tenho um gráfico e eu quero saber a função. Como é que eu faço? No meu canal, né, eu vou deixar aqui no card, tem um vídeo que eu falo sobre sistemas lineares, resolução de sistemas lineares, que é justamente aquela ideia que a gente vai utilizar para responder aqui, tá? Então a gente sabe o seguinte, né? A equação, nossa lei de formação é ax mais b, tudo bem? Essa é a nossa equação de primeiro grau. Eu já sei que, por exemplo, o valor de a vai ser maior do que 0, vai ser uma equação crescente, porque a posição que ela está aqui, toda vez que eu for aumentando o x, y também vai ser aumentando. Então, ela vai ser uma equação crescente. E a gente precisa descobrir quais são os coeficientes, o valor de a e o valor de b, para que se construa essa equação. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou ter que, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 2. Quando x for igual a 4, a y vai ser igual a 4 também. Então aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso subtrair, por exemplo, a equação 2 pela equação 1. Subtraindo, eu vou ter menos b mais b, 0. 4 menos 2, né? Eu estou fazendo a equação 2 menos a equação 1. 4 menos 2, 2a. Menos b mais b, menos b, que vai ser 0. É igual a 4 menos 2, 2. A será igual a 1. Passando esse 2 para lá, 2 dividido por 2 é igual a 1. Eu descobri o valor de 1, de A. Então, A é igual a 1. Se eu sei que A é igual a 1, eu posso substituir o valor de A em qualquer uma das equações. Então, por exemplo, 2 vezes 1, né, substituindo isso na primeira equação, mais B é igual a 2. 2 vezes 2, 2. Então, 2 menos... O 2 ele está somando aqui, eu vou passar para lá subtraindo, b é igual a 0. Então, a nossa equação ela vai ter a seguinte fórmula, né? Quem é o valor de a que a gente descobriu? É 1, né? Então, 1 não precisa necessariamente representar o valor de x, né? Que é mais b, que é igual a 0, também não preciso representar. Isso tudo é igual a y. Então, a função da minha equação de reta é y igual a x, né? Toda vez que eu tiver, e não é verdade? 2, 2, 4, 4. E assim sucessivamente. Essa ideia dessa equação ela pode ser aplicada para vários exercícios, principalmente do Enem, né? Então vale conferir, eu vou deixar aqui no card, né? Se você quiser também ver outros exercícios com contexto e tudo mais, tem na prova do Enem algumas questões e na prova do Enseja, tá? Fica aí a dica. Então, pessoal, esse é um resumo bem simples, né? Bem direto do que seria uma equação de primeiro grau, algumas notações do que é raiz, o que é o grau do polinômio, o que é um crescimento e decrescimento de uma função. Eu espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, tenha aprendido um pouco sobre equações de primeiro grau. Esse aqui é um pouquinho da base teórica com alguma aplicação de alguns exercícios. Eu recomendo que você assista os vídeos do Enem e do Enseja para vocês
tentarem entender mais os exercícios e as aplicações dessas técnicas que eu expliquei aqui nos vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aqui, né? Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, ajuda bastante meu trabalho, beleza? Bons estudos a todos.